Olá, minhas cordiais boas-vindas a todos e todas. Eu sou o Gomes e este é o canal Advogado Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, mais especificamente sobre energia elétrica. Vamos aprender qual o entendimento dos tribunais quando a cobrança de dívida de energia elétrica ela for ilegal. E vamos aprender qual o entendimento dos tribunais quando o interrompimento do fornecimento de energia elétrica for legal, ou seja, quando o consumidor é realmente inadimplente. O Código Civil, no seu artigo 83, inciso 1, vai classificar a energia elétrica como um bem móvel. Dessa forma, ela pode ser objeto de crime de furto, uma vez que o parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal vai preceituar que equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha um valor econômico. E também pode ser objeto de estelionato, segundo reza o artigo 171 do Código Penal. Vamos começar falando sobre corte por cobrança indevida. Considere a seguinte situação hipotética. O senhor José, ele sempre foi um homem honesto e ele sempre honrou com seus compromissos, pagando em dia todas as suas dívidas. Aí no belo dia, ele chega em casa à noite e ao ligar o interruptor da luz, ele descobre que está sem fornecimento de energia. Ele entra em contato com a concessionária por telefone, onde ele é informado que a sua luz havia sido cortada por inadimplemento de uma conta passada no valor de R$1.000, mas o seu José ele tem ciência de que todas as suas faturas estão quitadas. No dia seguinte ele comparece a uma agência da concessionária de energia elétrica com as faturas e os comprovantes pagos, mas mesmo assim ele não tem a sua energia restabelecida. O caso do senhor José é um caso clássico de corte de energia por cobrança indevida. No caso de cobrança indevida, vai caber dano moral, porque a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, vai independer de culpa da pessoa jurídica. Isso tem previsão no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O consumidor deve ser reparado pelo dano moral sofrido. Pelo princípio da continuidade dos serviços públicos, não pode a concessionária de energia elétrica interromper o fornecimento sem motivo plausível. E qual o entendimento antigo sobre o devedor inadimplente? Antigamente, o entendimento do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, sobre a interrupção de um serviço essencial como fornecimento de energia era ilegal, mesmo o consumidor sendo devedor. Para fundamentar o seu posicionamento, o STJ dizia o seguinte, que primeiro o Código de Defesa do Consumidor, ele impede que o consumidor seja exposto ao ridículo, ao constrangimento na frente dos vizinhos. Segundo, a concessionária deve fazer a cobrança pelos meios próprios para isso, ou seja, enviar uma notificação ameaçando o consumidor de negativar o seu nome, mover uma ação judicial de cobrança, telefonar cobrando débito, etc. Porque o corte de energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, vai extrapolar os limites da legalidade. Terceiro, é ilegal, é desumano e vai violar o princípio do Código de Defesa do Consumidor da continuidade do serviço essencial, ou seja, esse princípio diz que os serviços públicos eles devem ser prestados de maneira contínua, ou seja, sem parar. Isso porque é justamente pelos serviços públicos que o Estado vai desempenhar suas funções essenciais ou necessárias à coletividade. Quarto, os artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor vão se aplicar às empresas concessionárias de serviço público, as quais diz o seguinte, artigo 22 do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E o artigo 42 do CDC vai dizer que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Agora, qual o novo entendimento na hipótese de não pagamento de energia elétrica?
Hoje, o entendimento dos tribunais mudou. Está pacificado que pode haver interrupção do serviço de energia elétrica em caso de inadimplência, mas desde que, primeiro, após um aviso prévio por escrito. Agora, se o consumidor ele continuar sem efetuar o pagamento, dessa forma é lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica. Em outras palavras, o corte do serviço deverá respeitar o princípio da não surpresa, com o objetivo de dar tempo ao devedor de pagar o seu débito. Segundo, deve considerar o interesse da coletividade, ou seja, não pode realizar o corte de utilidades básicas de um hospital ou uma universidade, creches, delegacias, respeitando assim o princípio da supremacia do interesse público. Terceiro, também não pode cortar a energia de uma pessoa extremamente pobre, que não tem quantia módica para pagar a fatura, devendo a concessionária se utilizar dos meios próprios de cobrança da dívida. Quarto, não pode cortar se ficar configurado que o abuso de direito da concessionária, ou seja, ela pode até ter o direito, mas isso vai constituir um abuso e vai violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por exemplo, a concessionária cortar a luz do consumidor por um valor irrisório de R$1, por exemplo. Quinta razão, a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por causa de débitos pretéritos, ou seja, passados. A cobrança deve ser sobre débitos atuais para poder autorizar o corte. Sexto motivo é que não pode cortar a energia quando for apurada unilateralmente a alegação apenas do lado da empresa, de uma suposta fraude no consumo de energia elétrica. Por exemplo, a concessionária achou seu consumo de energia muito baixo e ela concluiu que se trata de uma fraude e ela resolveu cortar a sua energia sem uma perícia. Ela não pode fazer isso. Sétimo motivo, não pode haver interrupção do abastecimento de energia elétrica quando colocar em risco a vida, a saúde e a dignidade humana. Por exemplo, um paciente ele tem uma doença crônica, um câncer, e ele está em UTI domiciliar. Então, ele não pode ser privado de energia elétrica. Então, em resumo, é possível realizar o corte de usuário inadimplente desde que se respeite os princípios do ordenamento jurídico do país. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham tirado proveito. Se ficou alguma dúvida sobre fornecimento de energia elétrica, deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook e nos veremos em breve.